Se o assunto é saúde, você não pode perder tempo, então vem comigo. Meu nome é Jefferson Medeiros e você está no Jeff Podcast, patrocinado pela Vacinar, que está cuidando da sua família e de toda Manaus. Meninos! Impressiona. Impressiona, né? Olha só, vamos começar o nosso Jeff Podcast de número 72. Só menina nova, só as crianças da minha vida. E a gente vai falar hoje sobre a importância da resiliência e da longevidade. Antes de começar, vou pedir para vocês para ir lá, mete o dedinho no pitoquinho ali, se inscreve, pelo amor de Deus. A gente tem uma meta de 5.000 inscritos para o meio do ano, depois a gente dobra a meta quando chegar na meta, e aí a gente vai querer a participação de vocês. Então, deixa o like, encaminha. O assunto de hoje é um assunto importantíssimo, acho que para toda a família. Aqui no Brasil a gente tem aumentado a nossa longevidade, é importante para vocês entenderem que cada um tem a sua longevidade. Não é você ficar velho a gente vai ficar, mas assim, a longevidade, como é que você vai chegar aos seus 60, 70, 80? Então assim, hoje em dia a gente não tem mais essa limitação, só vocês tomarem cuidado da sua saúde, tanto física quanto mental, né? Tem um QR Code aqui na tela, você pode bater lá, fala com o pessoal da Vacinar, tira dúvidas, a gente vai falar hoje sobre longevidade, então você tem coisas que são específicas para os pacientes que têm mais idade, que precisarem também. Redes sociais, @Dr. Jefferson Medeiros, tanto no TikTok, Instagram e nosso YouTube, o Jeff Podcast. Meninos, vamos lá. Nessa edição do Jeff Podcast, a gente vai falar sobre a importância da longevidade ativa. Vamos conversar com uma médica geriatra, uma psicóloga e uma triatleta. Não é só um atleta. Não, assim, eu não ia trazer qualquer coisa. Eu não ia trazer uma maratonista. Tinha que trazer uma triatleta. A diretora e a minha assistente, elas estão tentando fazer uma coisa só. Eu trouxe logo quem faz 3, que a gente resolve mais fácil. A ideia é discutir sobre como as pessoas podem ter uma vida ativa e saudável. No que diz respeito à saúde física e mental. Também a gente pode falar hoje sobre yoga, né, Sherry? Sim. E falar sobre as práticas que podem ajudar, hábitos saudáveis, possíveis adaptações para as pessoas que têm idade mais avançadas e sobre a qualidade de vida aliada à prática esportiva. Bem, eu trouxe um time de peso realmente, porque são referências no que fazem e existe um laço familiar com as 3 que estão aqui, né? Eu vou apresentar primeiro, vamos começar de lá. Cláudia Bandeira, ela é psicóloga com especialização em gerontologia pela Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, presidente da Abras Amazonas, também vice-presidente da representação da SBGG. Uma grande amiga, né? já faz... muita sigla. Muita sigla, né? 20 anos de amizade, puxão de orelha, café quando a gente pode, churrasco na casa dela. Seja bem-vinda, Cláudia. Bom, eu estou muito feliz de ter recebido esse convite, inclusive por precisar e por poder falar sobre o envelhecimento. Né? Não tem como mais, gente, a gente não falar sobre isso. É um assunto que interessa a todos e que precisa ser, mais do que urgentemente, discutido e falado. E aí, estando ao lado de 2 pessoas também maravilhosas aqui, muito encantada de conhecer a nossa triatleta, já envergonhada, né? Quando penso que toda semana, toda segunda-feira, eu vou começar a fazer minha atividade física. Mentira. Isso aí é mentira minha. Com muita resistência, hoje a gente sabe da importância da atividade física e, graças a Deus, a gente tem que fazer sim. É um prazer muito grande estar aqui com vocês. Olha, agora, não menos importante aqui, Caroline Rodrigues, médica geriatra, diretora clínica do Instituto CNC, professora e mestre na Faculdade de Medicina da UFAM, presidente da representação também da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia do Amazonas, uma grande amiga também de tempos atrás, né, Carolzinha? Seja bem-vinda. Obrigada aí pela oportunidade também. Sempre muito bom falar sobre envelhecimento para mudar paradigmas, né? Mudar a forma como a sociedade ainda encara. E a gente, graças a Deus, está vendo bons exemplos aí e a gente está vendo essa mudança que está acontecendo.
Olha só, eu trouxe aqui, não é para humilhar aquelas pessoas que todo dia, Não. toda semana falam assim, não, segunda eu começo meu exercício, segunda eu começo minha alimentação, segunda eu começo... Sherry. Dependendo de sherry. Sherry, né? Porque eu falei do cherry quando eu comecei, eu falei, Não, poxa, lembrei não. do cherry coke. Cherry não dá não, né? Então, Sherry Nelson, triatleta, Ironman. Então, a Sherry fez o primeiro Ironman dela em Panama City, Flórida, aos 63 anos. Exatamente. Seja bem-vinda, Sherry, primeiro. Obrigada, é uma honra. Muito obrigada pelo convite. É interessante a gente falar, eu queria só falar um pouquinho de você, Sherry, porque quando eu comecei no triatlon, e há uns 4 anos já que a gente é amigo, 41 anos, e eu olhava você e você é uma inspiração, porque todo mundo que chega no triatlon, a gente acha, as pessoas que vêm de fora acham que você já tem que chegar preparado, ser um super atleta. E aí eu fazia o seguinte, eu ia nadar, eu nadava mais rápido do que a Sherry. Aí eu ia pedalar e pedalava mais rápido do que a Sherry. Eu ia correr e corria mais rápido que a Sherry. E a Sherry, a diferença minha dela só era o seguinte, ela fazia no tempo dela. Sabe? Aquela coisa bem trabalhada de que não adianta. Tem uma molecada lá de 20 e poucos anos, né, Sherry? Sim. Que a gente já foi. E o interessante era ver o que ela passava não era aquilo que as pessoas estavam dando no esporte, que era a parte física, a parte de explosão. O que ela trabalha com a gente, quem chega mais novo lá, é exatamente a resiliência, e é por isso que você está aqui comigo. Muito obrigada. Eu sou devagar, eu faço como você falou, em meu tempo, e eu estou sempre gostando de participar. Eu não tenho que ganhar, mas faz parte da minha vida agora. E eu acho que eu nunca contei essa história. A gente foi para uma competição e tinha natação 2 quilômetros e 4 quilômetros. E a primeira prova que eu fiz, eu levei meu filho, não sei se você lembra, que a gente até tirou foto no final, e eu todo empolgado, e você tem a touquinha, cada touca é de uma cor, e a minha touquinha de 2 quilômetros lá, e eu achando que era o carro. Chega a Sherry, com a touquinha azul de 4 quilômetros. Quer dizer assim, eu achava que eu era o cara, porque eu ia nadar 2. Aí ela chega 4 quilômetros assim, tranquila, com a aguinha dela, com um gelzinho, aí eu falei, Sherry, você vai para o 4? Ela falou, e acabou. Então... eu trouxe você, Sherry, exatamente para as pessoas conseguirem ver em você aquilo que eu vi lá atrás, e eu acho que é importante porque você inspira. Toda molecada que está lá inspira-se em você. Muito obrigada, é uma honra ser, mas não tem que ser triatleta para longevidade, né? Para longevidade, pode ser uma caminhada de 20 minutos, mas tudo que eu estou lendo é que exercício é o ponto-chave. Sim, com certeza. Carolzinha, quando a gente vai falar sobre... A gente sabe que a Sherry é um ponto fora da curva, né? Sim. Quando a gente vai falar sobre as pessoas que vêm envelhecendo, então o processo da longevidade, envelhecer e longevidade, a gente vai pensar em duas coisas completamente diferentes. Mas quando você vai pensar em longevidade, aonde eu quero estar? Porque isso aqui era coisa de coaching. Uhum. Primeiro, eu acho que era coisa de cardiologista, né? Como é que você se vê daqui a 10 anos, a 15 anos? O cardiologista falava isso. Se você quer estar morto, ou se você quer estar vivo, quer ter infartado. E aí virou de coaching, mas assim, se eu tenho que pensar em chegar a meus 80, eu espero pelo menos os 85 fácil, ainda fazendo triatlon, se Deus quiser. E aí, assim, alimentação. Como é que eu começo? Eu tenho que mudar? Eu posso chutar o balde lá na adolescência e depois eu vou mudando? Como é que você observa como se preparar nessa parte alimentar? Mas eu vou só dar uma volta, porque quando a gente fala da longevidade, até a OMS ela coloca a década do envelhecimento saudável até 2030. E, realmente, quando a gente fala de longevidade, a gente fala principalmente de longevidade ativa. Ou seja, a gente quer mais tempo de vida, sim, mas a gente quer mais tempo de vida ativo. Ou seja, fazendo o que gosta, o que quer, na hora que quer, do jeito que quer. Então, a grande questão é, queremos aumentar a nossa expectativa de sim? Aí a gente foi além do que o cardiologista dizia. A gente não quer apenas só não morrer de infarto. A gente quer estender nosso tempo de vida, mas de forma plena, né? Vivendo plenamente. E aí, sim, quando a gente fala da longevidade ativa, a gente tem alguns pontos importantes, e entre eles, de fato, a alimentação.
Quando a gente fala longevidade, gente, começa, de fato, desde a infância, né? Quando a pessoa adquire bons hábitos desde a infância, e aí os pais, né, ensinando esses bons hábitos aos seus filhos, e conforme a gente vai crescendo e se desenvolvendo, a gente vai adquirindo esses hábitos. Mas não adquirir os hábitos, nunca é tarde para a gente começar. E a alimentação, de fato, se você começa mais cedo, você introduz isso mais plenamente na sua vida e tem mais chance de chegar lá nos seus 60 melhor, né? Com mais reserva, com menos doenças crônicas, que a alimentação muito desregrada, como você até falou, vai impactar muito nas doenças crônicas, presença de pressão alta, diabetes. Só que as pessoas elas têm aquela visão assim, não, mas eu não vou ficar doente. Não é só uma questão de doença em si. Quando você fala em pressão alta, em diabetes, é porque essas doenças podem trazer consequências para o seu dia a dia, para a sua funcionalidade. Então, a questão da longevidade é nós aumentarmos o nosso tempo de vida funcional, independente, fazendo o que gostamos, o que queremos, pelo maior tempo de vida. E se a gente controla esses fatores que podem levar a doenças crônicas, a gente consegue isso, ou ao menos aumenta muito a nossa chance de conseguir. A alimentação, a gente coloca, e hoje nós temos muitos estudos mostrando do favorecimento para aquela alimentação do Mediterrâneo, né, e a alimentação DASH, que não é coisa mirabolante para a gente, não. Nós, caboquinhos do Amazonas, a gente consegue fazer isso, tá? Dá para a gente adaptar, sim. Tem como adaptar. Eu lembro, quando eu pergunto sobre alimentação, essa história de chutar o balde, é porque quando eu mudei o meu estilo de vida, eu tinha 120 quilos. E aí... Eu lembro. Você lembra, né, Claudinha? Você lembra Faz questão, né, de pontuar. Esse passado negro, né, Claudinha? E eu lembro que eu entrei numa tomografia para fazer uma cardiotomografia com contraste. E a cardiologista, que era a Aline Balu, que é a amiga, a esposa do Newton, eu achei interessante que quando eu entrei no tubo, e ela estava falando assim, Jefferson, por que você está nervoso? Pô, mas você é atleta, a sua frequência cardíaca está boa e tal. E eu falei para ela, olha só, o que você vai ver nessa tomografia não é o resultado de 1 ou 2 anos para frente. Vai ser de 40 anos para trás. Então, assim, são 40 anos que eu tinha comido muita besteira, eu tinha feito... tinha uns excessos de açúcar, de carboidrato, de fritura. Então, assim, o grande lance é a gente começar a se cuidar cedo, porque quando você tem hábitos bons desde cedo, você vai chegar mais longe. Sherry, sobre alimentação, você sempre teve uma boa alimentação? Você falou, você veio lá atrás da natação, ou você teve um momento na sua vida que você virou a chave e mudou tudo? Eu sempre tive uma boa alimentação. Na década de 90, eu cortei carne vermelha. E desde então, eu como bem. Eu ainda como, de vez em quando, frango e peixe. Mas meu dieta, basicamente, é baseada em plantas. Tem gente... Olha, existe, não sei se vocês sabem, mas eu vou falar aqui para as pessoas. Quando você entra no triatlon, porque sempre fala assim, quais são as 3 pessoas que vão falar mais rápido que faz? O triatleta, o vegano ou o pessoal do crossfit, né? Então, são os 3 primeiros que você começou a conversar e falar, você sabia que eu sou crossfiteiro? Você sabia que eu sou vegano? Então, existe dentro do triatlon uma ascensão onde assim, você primeiro entra no triatlon, depois você vai fazer yoga, que a gente já está fazendo, e aí a gente sempre fica naquela luta de, será que eu vou para o veganismo? Será que essa vai ser minha próxima posição? Claudinha, quando a gente vai falar também, a gente está falando sobre alimentação, todo esse preparo, né? Só que tem pessoas que, às vezes, não se prepararam psicologicamente para o envelhecer, e ele chega na idade e ele tem não tem sintonia sobre a idade cronológica dele, o que ele pode e o que ele não pode. Né, essa tua fala, quando você fala, existem pessoas. Na verdade... nós não fomos educados para o envelhecimento.
A nossa sociedade não nos preparou, né, nem a família, nem a comunidade, até bem pouco tempo, nem se falava sobre. Né? Era melhor não se falar sobre envelhecimento. Né? Ser velho significava uma coisa, a velhice significava uma coisa muito ruim, muito negativa. Então, de pouco tempo para cá, é que se começou esse movimento todo, né, fazendo um processo de conscientização, de esclarecimento sobre as questões do envelhecimento. Então, lógico, se a gente tivesse trabalhado em prevenção, eu não receberia hoje no meu consultório pacientes com 60, 70 anos, já com doenças instaladas. Embora a gente não pode esquecer também que existem algumas doenças que são naturais do envelhecimento, fazem parte do processo, né, que não são consideradas doenças, como a diabetes, hipertensão, são doenças que a gente pode aceitar numa boa, tratando, respeitando, conhecendo, né, são doenças do envelhecimento normal. Agora, é muito interessante que hoje, agora já pegando aqui outro gancho, que a minha cabeça já voa, a gente fala sobre a prevenção. Então, hoje a gente sabe que o ideal é que se comece com nossos filhos, com nossos netos. E aí eu te pergunto, como é que está o nível de obesidade no nosso país, as nossas crianças? Então, essa é a minha preocupação. A gente tem todo um conhecimento hoje, a gente tem acesso a conhecimento, mas cadê a nossa prática? Né? E aí, quando eu recebo o meu idoso, eu tenho recebido, gente, uma clientela muito interessante, diferente de antes da pandemia. Eu não sei se eu posso falar isso, mas é uma coisa que eu tenho percebido no consultório. Eu tenho recebido meninas, porque os meninos são mais resistentes à terapia, né? A ouvir certas Sempre. coisas, a entender e a aceitar. As meninas são maravilhosas, mais flexíveis, mas os meninos estão mudando. Mas, assim, elas têm ido por conta própria procurar terapia, o que antes acontecia, que elas iam em função dos filhos ou dos médicos, e hoje elas estão indo por conta própria, com uma questão assim, eu quero mudar, eu quero melhorar, eu não quero que isso aconteça comigo. Talvez, eu acho, por conhecer hoje essa dificuldade de morrer, uma vez uma falou para mim, nossa, como está difícil morrer hoje em dia. Ela tinha tido 3 AVCs, tinha ido ao hospital e tinha voltado. Né? E daí eu explicar para ela que os recursos da medicina melhoraram, que a medicação, mas foi muito interessante, porque ela mesma chegou à conclusão, já que é para eu voltar do hospital, que eu volte bem, que eu mude, né, o meu estilo de vida, que eu melhore. E não tem outra alternativa, Cherry, eu vou te falar, de fugir da atividade física. Isso, acho que todas as áreas hoje do conhecimento falam sobre isso, né? Sobre a leitura, né, a estimulação cognitiva, né, a estimulação espiritual, a estimulação social. Não tem mais como a gente pensar em envelhecer bem sem essa, não é nem tríade, sem essa gama, né, de aspectos que a gente precisa respeitar. Sherry, e falando sobre esporte e saúde mental, eu consigo observar dentro do grupo da gente de triatlon o que acontece. Tem a Sherry, tem o Bruce, eu acho que o Bruce está com 68 já, 78. Bruce está com 72. 72. Então, assim, o triatleta está com 72, a Sherry. Tem um pessoal de 60 anos que eu fico pensando assim, eles já usam no carro deles aquele papelzinho para idoso, que eles podem Sim. parar em vaga. Sim. Só que, cara, vamos dizer, o Orcélio, o corpo físico dele é melhor do que todo mundo que está ali no Ninguém grupo. acredita. Ninguém acredita. Eu falei assim, cara, você vai fazer um Ironman, parar o carro na vaga do idoso para você sair, para você fazer o Ironman, é isso mesmo? E eu vejo que quando a gente fala sobre o esporte e a gente está ali dentro do triatlon, é engraçado que parece que não tem idade. A turma toda ali, você tem essa sensação de estar ali no meio e que os meninos que são mais novos, as pessoas que são mais velhas do que a gente, é atemporal. Sim. Você vê essa mudança sua de saúde mental, né, Sim, dentro do sim. esporte? Porque o nosso grupo é muito social, de várias idades, de 20 e pouco até 72. Então, e hoje em dia tem mais do grupo que está fazendo um aniversário de 60 anos. Então, eu acho que tem 5, 6 de nós com 60 e poucos anos. Então, essa
exercício, eu acho que você pode casar com a parte social. Então, nos domingos eu estou lá, eu estou correndo com pessoas, eu estou com um grupo. Então, essa parte social que também eu acho muito importante, além do exercício e dieta, essa casa. E aí que com essa convivência com outras pessoas no esporte, é muito bom para a cabeça. Muito bom para a saúde mental. E não é só a Sherry que está falando, gente. Vários estudos mostram realmente isso que ela está dizendo. Que o exercício físico hoje, ele é mandatório quando você vai tratar um quadro depressivo, a ansiedade, esses sentimentos de solidão. E aí, olha só como ela traz um ponto importante, né? Que aí ela já tem um grupo que já tem a socialização. Mas nós temos muitas pessoas que já estão na faixa dos 60, 70 que nunca fizeram exercício físico. Então, primeiro que eles têm que quebrar esse paradigma e ver o quão importante é. Aí, num primeiro momento, não pressionem também. É importante começar. Mesmo que, ao começar, ainda não seja num grupo. Mas o exercício físico vai trazer uma melhor autoestima, mais energia. E até aqueles que não saíam muito começam a sair, começam realmente a se engajar em grupos e etc. E vai comer melhor também, para poder caminhar aquele meia hora. A pandemia, às vezes eu fico pensando, lógico, foi uma coisa terrível, foi um evento, né, que causou uma série de consequências graves, mas tu sabe que, para a psicologia, a gente saiu da invisibilidade. Sim. Né? Então, eu te confesso que, na pandemia, teve um boom para a gente, e a gente teve a oportunidade, então, também, de entrar um pouco, né, com o nosso conhecimento e trabalhar a saúde mental da população que já estava doente há muito tempo, né? Já vinha doente há muito tempo. Mas, enfim, o que eu quero dizer com isso? Nessa brincadeira apareceu também muito a palavra da resiliência, né? Que veio emprestada, acho que da física, né? E, enfim, e ali eu comecei a perceber que, se existe um grupo, né, que, lógico, que não é só no grupo do envelhecimento que é necessário a resiliência. Em qualquer fase da tua vida, tu podes passar por situação, né, uma doença grave, um atropelamento, né, aquelas coisas, perda de membros, enfim, que a gente precisa da resiliência para continuar a seguir. Mas o envelhecimento, ele é muito característico das perdas, que é natural. Perdas físicas, perdas sociais, perdas psicológicas, perdas de todas as ordens. E, às vezes, naquela época, antes da pandemia, o grupo que me chegava muito era esse grupo, que não aceita o envelhecimento. Sabe, eu não sou mais como eu era antes. Né? Eu não consigo mais correr como eu corria antes. Eu não tenho mais aquela influência na sociedade. Ninguém me chama mais para nada. Nem na mesa de casa perguntam qual é a minha opinião. Então, muito interessante, que eu acho que outras pessoas também começaram a viver essa questão de algumas perdas e começaram a se colocar no lugar do outro. Sim. Sim. Então, hoje é muito legal, né, você falar sobre resiliência nesse sentido. E hoje o idoso, não que ele não... É difícil para ele ainda entender que ele envelheceu, né, mas ele já está procurando, ele está tendo um outro olhar. Né? Isso é muito legal. Olha, você estava falando, eu lembrei da história de que os humilhados foram Serão... exaltados. Exatamente. Então, psicologia, fisioterapia. Sim. Quem que não dava valor ao fisioterapeuta? Hoje em dia, todo mundo tem um fisioterapeuta para chamar de seu. Sim. Ou é esportista, ou, por causa do Covid, precisou da fisioterapia respiratória. Dentro da medicina, a Carolzinha, que não vai deixar negar, infectologia, ninguém queria fazer residência de infectologia. Pneumologia também é outra área que ninguém não queria fazer. E, de repente, eram os caras que estavam lá na TV. É verdade. Foi quem salvou o mundo. Os infectologistas foram as pessoas que foram na frente para salvar o mundo. E eu achei interessante exatamente isso. As áreas que não eram bem vistas, e eu digo também essa parte, principalmente psicologia e fisioterapia, que a gente, como médico, até muito médico também, não, besteira, não precisa de psicólogo, não. Vai dar um passeio ali no shopping, você resolve seus problemas, né? Então, e aí a gente começou a ver que houve essa modificação. Carolzinha, quando a gente vai falar sobre esporte, quando você vai falar com um idoso que precisa fazer o esporte, aí a gente vai ter aquele que nunca fez esporte,
ou aquele que também, e aí o meu convívio, não só com a Sherry, mas com os outros, que passou ali para os 60 e continua. Existe uma necessidade de limitação, diminui, aumenta? O que você acha? Porque a gente sempre falava que o idoso ia morrer ou de gripe ou de queda, mas queda, as pessoas não entendem por quê. A queda é associada ao não exercício, Sim. a falta da massa magra, Sim. então, a que a gente chama de sarcopenia. É, a sarcopenia, né? Então, Jeff, é assim, é porque para a gente fazer indicação de exercício físico, a gente vai fazer uma avaliação global da pessoa idosa. Até assim, o que fala, assim, tem um idoso ali na tua frente, só te dá uma informação, que ele tem acima de 60 anos. Acabou, não diz mais nada. Né? Tanto é prova ali no grupo de vocês, que são outros 500. Então, a gente tem que primeiro identificar quais doenças crônicas esse paciente tem, que limitações ele tem, para a gente indicar o adequado. Exercício físico ele vai precisar fazer. A questão é que nós vamos ter que adequar qual tipo que ele vai fazer, a frequência que ele vai fazer, o que ele gosta, né? Além da afinidade, a questão né? das afinidades. Eu sempre coloco assim, qual que ele vai conseguir começar? Pronto, vamos começar por ali. Porque depois a gente vai trabalhar para chegar no top de linha. Eu sempre falo, o ideal é aquele exercício físico resistido, que vai aumentar a sua massa muscular, não pode ser só caminhada. Não adianta todo dia caminhar 1 hora e não fazer exercício resistido. Vai ter que fazer exercício de força. Precisamos para aumentar a reserva muscular. Só que é isso. Então, o que tem disponível ali? É uma pessoa que vai lá, vai fazer sozinho. Mas, gente, primeiro adesão, primeiro ali a musculação está melhor, faz junto aquele social, porque não adianta ir para um que vai socializar, mas que não vai trazer o benefício físico. Então, tudo vai ter que ponderar. Dificilmente tem uma doença que vai dizer assim, não dá para fazer de jeito nenhum. A questão é que a gente vai adequar. E hoje nós sabemos que até os fisioterapeutas, eles trabalham muito, esse termo não é que seja como se fosse uma musculação terapêutica, né? Então, vai fazer o exercício de força, mas ele vai estar ali analisando a frequência cardíaca, até onde vai, a amplitude dos movimentos. A questão é que aqueles pacientes, aqueles idosos com mais doenças crônicas, eles realmente precisam muito mais do profissional de educação física do lado deles, do que simplesmente, vou numa academia, vou fazer sozinho. Aqueles com menos problemas, ele, em geral, consegue fazer mais, né, sozinho, sem um profissional assim do lado, né? Mas a gente sempre indica o exercício físico. É interessante. Fala, Sherry. E o Pilates também começou com pessoas que estavam acamadas, não? Então, isso que mostra que não precisa necessariamente caminhar ou fazer triatlo ou algo assim. Não, eu lembro que uma vez eu conversei com o meu professor, o Márcio Soares, que é o professor da gente de triatlo. Eu falei, professor, correr dói, machuca joelho, não é, Sherry? A minha panturrilha não é das melhores. E eu falei assim, poxa, mas o que é melhor, o esporte, o aeróbico que a gente faz, o triatlo, ou a musculação? Aí ele falou, Jefferson, para começar, o melhor que você faz. É melhor do que você ser sedentário. Agora, se for botar numa balança, realmente, a musculação, você ganhar músculo, é mais importante do que você gastar caloria. Mas a natação tu faz músculo, Não, é sim, bom, não, que é isso? eu sei, mas eu tô é dizendo maravilhoso. assim, é porque assim, existe um grande divisor de águas no esporte que assim, geralmente quem gosta de fazer cardio não gosta de fazer musculação. Pior que é Não gosta de ficar preso dentro do... É. E a galera da gaiola que gosta de ficar preso não é fã de estar na rua. Então a gente tem essa dicotomia, mas o que ele falou que sabiamente diz assim, cara, o melhor é fazer alguma coisa. Sim. É Já, melhor do que não no fazer. último congresso agora brasileiro, o que eles mostram é que o ideal é um pouco de cada. Sim. Né? Você tem que ter o aeróbico, você precisa fazer... Quando a gente fala exercício de força, exercício resistido, não necessariamente é academia, gente, não necessariamente é musculação. Mas, como ela falou, o próprio Pilates, o funcional, o crossfit, a natação, ela é uma modalidade, apesar de aeróbica, ela é bastante de estímulo muscular, né? É um pouco diferente da hidroginástica, só algumas hidroginásticas muito específicas, né?
Mas esse exercício que estimula músculo, ele estimula osso, evitando também osteoporose, melhorando o equilíbrio. Mas, por exemplo, a yoga trabalha aquelas pessoas que têm muito estresse, muita ansiedade. Puxa, é excelente. Então, a gente começa a ver que, quando a gente vai para o ideal, é um pouquinho da modalidades diferentes, dependendo do paciente. Paciente com Parkinson, por exemplo, cara, é muito bom a caminhada nórdica, que é aquela caminhada com os bastões que fazem. Excelente para o equilíbrio deles. Mas pode fazer só a caminhada nórdica? Tem que colocar alguma coisa para muscular. Porque eu preciso da força muscular para manter o equilíbrio, por exemplo, e evitar as quedas. Então, realmente, hoje a gente vê que essa junção de modalidades diferentes é o melhor ainda. E o triatlo está aí, vocês juntam modalidades. Né? 3 esportes e a gente faz um dia sim, um dia não, cada esporte. Você nunca Gente, ela está tentando convencer a gente. Até o final. Está quase conseguindo. Olha, crossfiteiro e triatleta, meu amigo, até o final do podcast a gente vai levar vocês, com certeza. Não se preocupem que a gente vai conseguir levar vocês. Sherry, quando a gente vai falar sobre o exercício físico, você foi fazer o triatlon e você fez um Ironman. Quando foi que começou? Com que idade? Qual foi esse despertar? Foi por necessidade ou foi realmente uma opção que você viu? Eu vim da natação, então eu aprendi pequenininho, competi na universidade, eu sempre sou o mais devagar, mas eu competi. E aqui em clubes eu competi também. E aí que eu fui fazer os exames com 50 poucos anos, 55 mais ou menos, e 3 médicos me falaram, olhando para o que eu vi nos resultados do exame, estava tudo ok, eles falaram, preciso fazer mais. Eu falei, como? Eu nado entre 1 e 2 mil metros 2 ou 3 vezes por semana, eu caminho no fim de semana, e o cardiologista falou, corre, Sherry. Então, eu tentei correr, eu acho que estava tentando ir rápido demais, e encontrei o Bruce e Silvia, e eles falaram, vai procurar Márcio. Procurei ele no mesmo dia, e ele me deu na minha planilha correr 3 minutos e caminhar 2, alternado para 20 minutos. Eu fiz isso. Depois para outro mês, ele me perguntou, vamos procurar uma corrida de 5 quilômetros para você. Eu falei, está louco. Eu nem consigo, nem sei quanto tempo que vai ser 5 quilômetros. Mas eu fiz. Então, daí que começou. Essa foi 2010. E o Ironman? O Ironman eu fiz em 2017, mas eu já tinha 12 sprint. No triatlo tem várias distâncias, então eu tinha 12 sprint, que é relativamente curto, depois 4 meios, antes de fazer. Olha, 4 meio Ironman é o seguinte, é uma coisa simples, a gente nada 1.900... pedala 90 quilômetros e corre só 21. É uma coisa simples. É uma coisa simples. Digamos assim. E 7 anos Digamos depois, assim. aí ela chegou na meta, ela dobrou a meta. Então, ela nadou 4 mil quilômetros, desculpe, 4 mil metros, pedalou 180 quilômetros e correu uma maratona assim, só para relaxar um pouquinho o músculo. Então tá bom. Tá bom. Não, o legal, né, do depoimento dela, eu acho importante que as pessoas percebam isso. Foi preventivo. Né? Quando ela percebeu que podia acontecer alguma coisa, quer dizer, além de tudo, ela se conhece bem e se ama. Né? Ela queria o melhor para ela. Né? Então, isso todos nós podemos fazer, independente de raça, cor, classe social. Né? A gente precisa ter esse autoconhecimento, precisa saber o que a gente quer daqui para frente. Até porque a longevidade está aumentando, está difícil morrer, segundo a minha paciente, então é melhor não arriscar. Né? Então, mais uma vez, parabéns, achei... Sim. Puxando o que você falou antes, eu não tenho grande diferença, pessoas domingos na Ponta Negra. Hoje em dia é lotado. Antes da pandemia, tinha bastante espaço. Fiquei surpresa com essa... Mas é porque houve uma mudança, né? A mentalidade houve uma mudança. Meninos, deixa eu fazer o break aqui para a gente chamar os nossos patrocinadores. Então, o que eu queria falar para vocês sobre a Vacinar? Se você precisa, no conforto da sua casa, a gente tem uma equipe que ela vai preparada,
eles têm eles têm todo um preparo para, no conforto da sua casa, fazer a sua vacina. Então, você não precisa se preocupar se você precisa ainda ficar em casa. E a gente sabe que existem ainda pessoas que estão com medo do Covid, que preferem, no conforto do seu lar. Não se preocupem que a Vacinar está na sua casa para o seu conforto. Carolzinha, falar sobre vacina. Eu queria que você falasse quais são as vacinas, porque a gente sempre, quando pega a vacina, a gente pensa sempre em criança. Vacina do idoso, o que a gente tem para o idoso, o que é importante, está no calendário? E é importante a gente lembrar que não é só vacina da gripe, gente. Costume só acharem que é a influenza, né? Mas não. Nós temos a vacina contra a gripe, temos que lembrar que agora nós temos a vacina da Covid, temos que ver a antipneumocócica, tá? E aí nós temos a VPC13, depois faz VPP23, e aí faz reforço a cada 5 anos. Temos que lembrar da antitetânica, que a cada 10 anos as pessoas esquecem, mas a cada 10 anos tem que fazer o reforço. Inclusive, tá, se você não tem certeza se você tomou contra a coqueluche na juventude, você faz reforço da coqueluche na pessoa idosa. Febre amarela, agora a gente não faz mais reforço, né? Mas se você não sabe se tomou, aí você faz febre amarela também. E é importante ver se você está protegido contra a hepatite B. Aí, se você não tiver lá, tem uma dosagem no exame que a gente faz, se você não tiver essa proteção, também tem que fazer da hepatite B. E, por último, nós temos a herpes zoster, que agora nós temos uma que é a Shingrix, que é mais melhor, né? Cobre melhor a proteção. A herpes zoster é um tipo de doença que antigamente era chamada de cobreiro, afeta os nervos pelo vírus da varicela, e é importante também a gente ver essa vacina para a pessoa idosa. Então, recado dado, né? Então, recado dado. Olha, também é prevenção para uma longevidade ativa. Com certeza. Então, assim, vocês têm que se ligar que quem quiser na Vacinar, tem um QR Code aqui em cima da sua tela. Bate lá, faz o contato, passa. Se você tem essas dúvidas, manda lá, tira uma foto do seu cartão vacinal, manda para eles que eles vão dizer todas essas vacinas que a Carol falou, eles vão te falar o que precisa tomar e, às vezes, muito até qual a sequência, porque você não vai chegar lá e vai tomar 4, 5 vacinas num dia. Então, você tem que saber tudo direitinho. Então, Vacinar está cuidando de Manaus e da sua família também. Quando a gente vai falar sobre resiliência, Claudinha, a Claudinha está tão caladinha hoje que eu estou achando até estranho, viu? Não, querida, eu sou uma nova mulher. Uma nova mulher, então tá bom, vamos lá. Essa nova mulher pode me falar qual a importância da resiliência quando você vai falar sobre doença? Porque, às vezes, as pessoas elas estão com aquela vida já toda empolgada e aparece alguma doença. Eu vou dizer, eu acho que nessa minha idade agora de 40, já é o primeiro ponto de corte, viu? As doenças começam a aparecer e quando a gente vai passar ali dos 60, a gente tem isso daí. Como é que a resiliência tem que trabalhar? Ela vem ou simplesmente quando a coisa acontece é a hora que todo mundo corre para ti e vai conversar sobre o assunto? Mais ou menos isso. Mas, assim, primeiro, como a gente já falou e já conversou, o ideal seria a prevenção, né? Mas a vida real, isso não acontece, né? De um modo geral, todos nós tanto na área da educação quanto na área da saúde, não é um hábito ainda cultivado. E a gente sabe que, a partir de uma certa idade, com certeza, algumas mudanças significativas vão começar a acontecer, do ponto de vista biológico, né? As doenças começam a chegar, o corpo humano começa a envelhecer, naturalmente. Aí já depende também do que ele traz lá de trás, do processo educativo, né? De como foi criado, de como foi educado, do que se alimentou, do que teve, do que não teve. Aí vem as questões sociais, também aposentadoria, né? Quer ver? É muito mais menina, eu já falei para vocês, do que menino no consultório. E quando aparece o idoso, geralmente é desencadeada uma depressão pelo processo da aposentadoria. E é complicado. É muito mais fácil, é muito mais confortável, é muito mais trabalhar, é menos trabalhoso cuidar da depressão na idosa do que no idoso. Até porque, lembra, a idosa ela não para nunca de trabalhar. Ela pode ter saído do trabalho formal, mas tem a família, tem a casa, ela é mais flexível. Então, assim,
tu tens que trabalhar esse novo momento. Várias vezes, quando as meninas, geralmente eu recebo os pacientes das geriatras, dos neuros e dos psiquiatras, né? São os 3 profissionais da saúde mental que me encaminham, que sabem da importância também do trabalho multiprofissional, né? Hoje ninguém trabalha sozinho, né? E o processo de cura fica mais fácil se a gente tiver uma equipe com a gente. Então, assim, em primeiro lugar, é você conhecer esse paciente, né? Você ouvir a queixa principal, porque nem sempre é aquilo que o filho fala, nem que o médico falou, mas ouvir o paciente, qual é a queixa vindo realmente dele. E aí tentar, após conhecer, eu acho assim, eu trabalho muito com me colocando no lugar dele, sabe? Porque é muito fácil para a gente falar, mas eu tento me colocar no lugar dele, eu tento ter um processo de empatia para poder compreender e poder orientar. Porque é muito fácil você orientar, às vezes, em cima de livros, né, daquilo que a gente aprendeu, em cima de um idoso que alguém escreveu há 100 anos atrás, de uma psicologia. A psicologia do envelhecimento ela é muito nova, né? Então, a gente tem poucas pesquisas ainda em relação a isso. O idoso no Brasil, né, ainda é uma faixa do desenvolvimento muito nova, diferente da Europa, diferente. Então, assim, tem muita coisa que a gente precisa descobrir. E, no Amazonas especial, apesar de não ser amazonense, já estou aqui há 42 anos, existe uma característica muito única do nosso idoso, né? De uma alimentação diferenciada, que é só dele. Então, é aquilo que a Carol falou na questão da atividade física, né? Então, eu preciso orientá-lo e deixar bem claro para ele que ele tem 2 opções. Eu sou bem direta, eu sou terrorista, né? Tu tem 2 opções. Ou tu vai por aqui e o caminho, a tendência vai ser pior, ou a gente junto com todo um arsenal que eu vou te orientar e vou te acompanhar, a gente sai do caminho. E eu vou te falar uma coisa. O idoso hoje, ele quer viver bem, ele sabe que vai viver e ele quer sair daquele ciclo. É a experiência que eu tenho tido. Carolzinha, eu lembro ainda, eu em Goiânia fazendo residência, você indo lá na casa do Taylor e a gente se encontrando ainda nesse passo. Mas eu vejo que você foi um grande marco quando você voltou para Manaus, porque você começou a ter uma equipe multidisciplinar. Sim. E eu vejo que, hoje em dia, a responsabilidade que a gente tem como médico é entender que a cura não é sozinha, não é a gente que cura. Primeiro que quem cura é Deus e vamos lá. E a gente vai ter, a Sherry falou nisso, quando ela quis vir mesmo para o exercício, ela vai para um profissional, Márcio Soares, educador físico, vai fazer uma planilha para fazer ela crescer dentro do esporte e chegar onde ela quer. E você trouxe uma equipe multidisciplinar com um olhar que eu não tinha visto aqui ainda em Manaus, a preocupação de ter em um espaço só, você tinha cardiologista, você tinha psicólogo, você tinha tudo isso aí. Você acha que esse é o futuro, é o presente, ou para onde é que está o caminho do envelhecimento, da longevidade? Na verdade, deveria ser o presente, mas eu ainda estou achando que a sociedade ainda precisa realmente entender essa necessidade, né? Porque, por exemplo, como a gente está falando, tem as doenças crônicas, que pode vir com o envelhecimento, tem mais riscos de ter, mas são perdas que a gente tem até daquele costume que você tinha, é uma perda, né? Então, quando você perde, se readaptar, você mudar estilo de vida, é fechar ciclos. É você viver aquele luto daquela pessoa, daquele antigo Jeff, né? Você tem que viver aquele luto para se refazer, né? Isso não é fácil. Não é fácil. Não dá para a gente dizer que uma pessoa com 70 anos, que viveu sempre do mesmo jeito, agora o médico vai dizer, olha, você tem que fazer isso, 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 pronto. Estalou os dedos e vai fazer. Não é. Então, é entender que não é fácil e por isso que existe profissionais capacitados para isso, né? Então, você mudar estilo de vida precisa, sim, do psicólogo para te ajudar a ter essas sacadas, como que eu vou aumentar minha resiliência, como eu vou persistir, como eu vou conseguir mudar o chamado mindset, né? De começar o exercício físico, como eu vou insistir que é importante para a minha vida essa mudança, que eu preciso sair da zona de conforto. Eu preciso do psicólogo ali do lado. Só que, ao mesmo tempo,
quem vai dizer quais melhores alimentos não somos nós médicos. É o nutricionista. O nutricionista vai precisar te dizer ali qual a melhor estratégia de alimentação. Porque tu é um atleta? Porque, não, eu estou começando agora exercício físico. Ah, não, eu sou uma pessoa que gosto disso, gosto daquilo, sou vegana, sou vegetariana, etc. E aí vai ter que adaptar. É o nutricionista que tem que te ajudar. E quando a gente passa para aquelas pessoas idosas com mais problemas de saúde, Parkinson, Alzheimer, aí a gente precisa do fono, a gente precisa do terapeuta ocupacional. Se nós estamos pensando em dar para essas pessoas idosas a oportunidade de viver com dignidade, viver bem, apesar das doenças crônicas que possam vir. Então, a gente não consegue fazer realmente um tratamento bom só indo ali comigo e eu prescrevendo. E isso é o que eu sinto falta, porque eu preciso entender, escutar muito a família e tentar mostrar para ela, olha, nós precisamos de uma equipe. Foi essa a grande ideia quando a gente iniciou o espaço no Instituto CNC, era justamente ter profissionais capacitados, também com olhar, né, para a gerontologia, que realmente as pessoas pudessem ali procurar. Olha, uma das poucas vezes que eu pensei, quando pensei em uma segunda opção que não a cirurgia, foi a geriatria. Eu trabalhei com a Cláudia já, a gente trabalhava só no CAIME, que era só de idoso. Pelo menos, eu não sei se o interesse era porque eu não precisava fazer mercado, né? Porque toda semana eu ganhava queijo coalho, eu ganhava manga, eu ganhava banana. Legal. Puxa, cara, era maravilhoso. E a troca, e eu via muito a verdade que o idoso tem. Então, eu podia passar uma medicação, o idoso ia para casa, ele voltava, às vezes ele falava assim para mim, doutor, o remédio que você passou não serviu para nada. Aí eu falei, ótimo. Então, ele me deu uma segunda opção. Então, a oportunidade de falar assim, então, agora vamos mudar. E isso era muito legal. E a gente estava numa ilha, né, Cláudia? Porque tinha eu como cirurgião, só para atender o paciente idoso, tinha a Cláudia, tinha nutricionista, tinha oftalmo. Então, assim, eu comecei uma pós de gerontologia que eu só parei exatamente por causa da história da cirurgia, que eu passei na residência, eu tive que ir embora. Sherry, deixa eu te perguntar uma coisa. Eu acredito que houve uma mudança, mas eu queria saber como é que você acha que hoje em dia o jovem lida com o idoso. Porque, assim, eu acredito que isso é um ponto fora da curva, todo mundo achar, putz, cara, vovó é triatleta, é Ironman. Mas como é que você vê com essa mudança de tempo, como é que o jovem consegue olhar para o idoso hoje em dia? Bom, eu queria puxar primeiro um outro assunto de prevenção. Quando eu fiz 50 anos, eu procurei um geriatra. Então, eu falei, eu quero chegar aos 80, bem. Como que, olha, aqui são meus resultados de exames, como que eu faço isso? E ela foi que falou, tem que correr. Não conseguiu escapar. Mas eu acho, hoje em dia, pelo menos em nosso grupo, que é totalmente misturado com idades, que os jovens inspiram as pessoas mais idosas e a gente respeita uma a outra. Muitos dos meus amigos de triatlo são a metade da minha idade. Então, somos amigos, tanto faz a idade. Então, a gente tem interesses em comum. E uma coisa boa do triatlo também é que tem pessoas que eu normalmente não ia encontrar na minha vida profissional. Tem pessoas, tem médicos, como você, tem advogados, tem estudantes, estamos lá, tudo lá com um objetivo em comum. E essa parte social, como nós falamos, é muito importante. No outro dia eu estava lembrando que eu estava pedalando junto com Eduardo Lacerda, que o vulgo, o apelido dele é A Lenda, e eu pedalando com ele ali do lado e a gente conversando sobre assuntos. E tem uma hora que dá um start que eu falo assim, o assunto que ele estava falando, ele tem 20 e poucos anos. Uhum. Então, assim, às vezes a gente esquece que a pessoa que está do nosso lado não é a mesma faixa etária. Então, ele estava passando por problemas que eu já passei lá atrás. E eu acho que outra coisa interessante é que, às vezes, eu vejo que ele me procura para a gente estar pedalando, fazer exercício junto, muito para conversar muito da experiência. Para saber do que você passou, como é que você pode,
qual é a dica que eu posso dar para ele, para onde ele vai. Outro dia ele estava conversando que ele estava saindo do emprego, queria fazer um curso em Nova York, poxa, o que eu faço para guardar o dinheiro assim, assado? Eu falei, cara, legal, porque assim, você acha, eu sempre tô achando que ele tem 45, que nem eu, ele tem 20 e pouco. Eu falei, cara, não, o cara tá começando a vida agora. Cara, relaxa, bicho, fica tranquilo, entendeu? Claudinha, mas na sua visão, a Sherry, a gente vive numa bolha, mas na sua visão, como é que chega esse idoso para você com o olhar da família dele, dos mais jovens? Tem de tudo. Essa é a verdade. Tem de tudo. Tem famílias que são cooperativas, que são acolhedoras, que fazem questão, né, que o idoso participe. E também tem famílias que têm muita resistência, que não aceitam. Existem problemas também assim emocionais do passado. Então, eu percebo muitas vezes, não é sempre, não são todos, mas é a hora da vingança da família. Infelizmente, a verdade é essa. Existe. É a hora da vingança. Então, cabe ao psicólogo, né? Tem coisas que eu não posso trabalhar, não cabe a mim, mas o meu paciente é o idoso. O que eu vou fazer? Tentar fazê-lo se proteger, se armar, né, em relação àquilo que está acontecendo. Lógico, não deixo de conversar com a família, que eu não posso ser cúmplice, né, de algumas coisas. Mas, assim, hoje eu percebo também uma abertura muito maior, né? Agora, muito interessante, gente, eu vou contar para vocês. Não contei para ninguém. Na época da pandemia, a família teve que ficar trancada dentro de casa com o idoso. Cara, aconteceu de tudo. Porque aí eu parei os atendimentos por uma questão lógica, né? E, inclusive, os atendimentos domiciliares. E um mês depois, me liga a primeira família. Doutora, será que dá para a senhora vir aqui? Eu falei, não. Segundo as orientações, a gente ainda não deve sair de casa. No segundo mês, me liga a família. Pelo amor de Deus, doutora! Eles não sabiam lidar com o idoso. Eles não conheciam o idoso que ele tinha em casa. Então, de alguma forma, foi bem legal, né, esse olhar que a família teve também em relação a eles, né, ao desconhecimento, ao despreparo. Então, assim, teve famílias que, sim, o cuidado com o idoso, os netos, né, melhorou. Teve outras que se desmancharam geral, como foram nos casamentos, né, Então, assim, é muito interessante. Lembrando sempre que cada caso é um caso, né, vai depender muito do processo educativo, do processo religioso, né, que passa muito por aí também a questão religiosa, dos conceitos religiosos. É muito interessante. Carolzinha, uma coisa que eu sempre me pergunto, a dificuldade, às vezes, que as pessoas têm. Quando a gente vai chegando na idade, vai chegando 60, vamos dizer, o Bruce 72, o Bruce tem a Silvia, graças a Deus. Mas existe aquele idoso que vai chegar um momento que ele está sozinho, ele perdeu o cônjuge. E começa aquela briga, porque eu me imagino, eu, Jefferson, com 85 anos, se eu estiver sozinho, ou até com minha esposa, a gente já tem alguns planos juntos. Fico sozinho em casa, vou para um local que seja para idoso. Eu vejo que a gente sempre bota no pejorativo, porque a gente sempre vê um local ruim, mas se a gente for pensar nos Estados Unidos, tem bairros para idosos, onde você vai ter pessoas lá que vão fazer seu supermercado, ou se você ainda pode fazer o mercado, tem um carro, tem táxi, tem várias formas. Eu tiro a avó do Duda, que eu cresci na casa dela, quando ela fez uma idade, o marido dela, o Dr. Paulo Lima, que era o nome do Caíme, ele faleceu, ela foi para um apartamento e, vamos dizer, o acordo com os taxistas que era da frente de casa é que ela ia descer, pegava o táxi, depois a família pagaria. E eu lembro que teve uma vez que ela foi, pegou o táxi, esqueceu o dinheiro do mercado, ainda pediu R$50 do taxista, e a família pagou tudo e está tudo resolvido. Mas ela gostava dessa autonomia dela. Para onde a gente vai? Como é que você acha? Existe uma receita de bolo? Porque a gente sempre, como filho, vai esperar, a gente quer que, vamos dizer, meu pai ou minha mãe venha para minha casa, mas às vezes ele não quer. Eu mesmo, eu acho que com 85, mesmo se eu estivesse sozinho, eu não estava muito afim, não. Eu preferia ficar na minha casa mesmo. Não vai ter uma receita de bolo, né? Eu acho que isso também vai muito da construção do relacionamento dessa família, né? Então, até puxando o que ela estava falando,
Não é que é idoso que sempre foi bonzinho ao longo da vida inteira, né, gente? E também tem pessoas que não fez realmente bons laços afetivos ao longo da vida, mesmo com os próprios filhos. Então, até aí para a longevidade ativa, preste atenção na sua reserva afetiva, nos seus laços. Mas, voltando, então, se você tem bons laços com a família, não importa o local onde você vai morar, isso vai continuar, esse é o fato. Só que, assim, ao longo dos anos e com o envelhecimento populacional, a tendência, tá, é que a gente tenha famílias com menos filhos, filhos que vão estar trabalhando, e aí aquele pai que pode ter algumas doenças que precisa do físio, que precisa da equipe multi. E aí, como que vai levar? Porque ele está trabalhando. Não é nem que ele não queira cuidar do pai, mas ele está trabalhando. Se não trabalhar, também não vai ter condição financeira de pagar tudo isso. Então, a gente vai, sim, estar chegando. Em São Paulo já tem muito isso. Tá? Em Manaus ainda está uma população um pouco jovem, mas está já chegando num funil em que nós não vamos ter o número de pessoas suficiente na família para cuidar dessa pessoa idosa. É claro que a gente trabalha para que a pessoa tenha sua autonomia a maior parte do tempo possível, né? Mas, mesmo assim, em alguns momentos, vai precisar de algum cuidado. E aí, a pessoa que tem autonomia plena, ela vai tomar a decisão. Né? Às vezes, é interessante para ela estar num residencial em que vai ter outras pessoas, mais ou menos do mesmo perfil dela, que ela vai poder conversar, que ela vai socializar, e, na hora que tiver que fazer o exercício, ela já vai estar ali. Né? Se a pessoa tem a sua plena autonomia e prefere ficar na sua casa, hoje o problema de casas fora de condomínio é a violência urbana. Esse é o detalhe. Né? Então, tem que ponderar esse detalhe. Algumas mulheres, elas são muito apegadas à casa, à estrutura, né? Que aí a gente fala da resiliência de fechar o ciclo e ir para outro lugar também. Tem muito isso, sofrem muito com isso. Quando o idoso está dependente, ou não é muito dependente, mas tem doenças que precisa de maiores cuidados, tem que ser pensado. Né? Às vezes, é interessante ir para um residencial. Eu não gosto muito, às vezes, da ideia assim, de que foi idoso, vai precisar de um lugar específico para idoso. O ideal era se nossa sociedade fosse capaz de acolher ou de ver um vizinho que já tem 80 anos, que mora sozinho, saber bater lá na porta, e aí, está tudo bem? Tudo tranquilo? E não acontecer como hoje acontece muito na Europa. O cara morre e ninguém sabe nem semanas depois que descobre que a pessoa faleceu. Eu brinco com minha esposa dizendo para a gente guardar dinheiro para ir para um residencial. É porque eu falei, rapaz, se tiver vinho e dominó, para mim, eu prefiro. Não tem muito problema, não. Sherry, a gente já tá passando do nosso horário, vai muito rápido, 1 hora, né? Mas eu tenho um ponto que eu queria trazer de você, que é a yoga. Você começou a fazer yoga e quando a gente vai falar sobre saúde mental, a gente já falou sobre várias coisas, que você socializa, que a gente tem religião, que a gente faz o esporte. Mas onde é que a yoga entrou? O que estava faltando para a yoga entrar na sua vida? Eu faço yoga desde 2002, aqui, em vários estilos. O estilo que eu identifico mais é o que está um pouquinho mais ativo. Porque eu identifico com isso, com minha personalidade. Olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Diferente. Eu faço um yoga chamado Yoga Nidra, que é sexta-feira, final da tarde, que é para relaxar. E não consigo fazer metade do que ela faz lá, tá? Vamos lá. Eu faço Ashtanga Vinyasa, yoga, que é 1h30, 2 horas de atividade. Então, isso faz bom para o corpo, mas para a saúde mental também. E tem um relaxamento no final que é muito importante para a geração das energias, de tudo. Então, é muito... Eu não faço como eu devia fazer yoga, mas eu faço 2 vezes por semana, mas isso já faz uma grande diferença. Eu quero até lembrar dessas práticas alternativas que, hoje em dia, está sendo muito utilizada, inclusive, pelo SUS. Essa semana, na reunião da Abras, nós recebemos 2 coordenadoras
de práticas integrativas que acontecem em Manaus. Eu nem sabia que acontecia. Então, existe um local que elas ficaram até de me repassar para que a gente possa fazer divulgação, onde é aplicado aurículo, aquela da orelha, aurículo, reiki, Sim. né? Hofen. Óleos essenciais. Hofen é muito bom. Sim, parece já que fiz. também estão aplicando. Então, assim, de alguma forma, até algum tempo atrás, a medicina tradicional, olha a minha cara, a medicina tradicional, ela resistia um pouco ainda a esses tratamentos. E hoje não, a gente sabe que não. Fui no outro dia num ortopedista, porque eu estou com uma... Como é aquele negócio? Uma bursite. Uma bursite. Já comecei, mas, enfim, e achei muito interessante. Exercício. Eu achei muito interessante, porque, além da medicação, que eu questionei, ele pediu para fazer a fisioterapia e a acupuntura. Eu fiquei muito feliz. Eu ia pedir, Fiquei muito feliz. puxar um podcast que Jeff fez, que fez uma diferença na minha vida, era da Ayurveda, com Marina, e com Legal. o Dr. Jonas, O Jonas Bick, que faz medicina acupuntura chinesa. chinesa. Acupuntura. Eu estou fazendo com ele. Estou consultando com ele. Não, o interessante é saber que a gente está quebrando paradigma. Eu acho que a medicina hoje em dia, quando a gente falou muito sobre longevidade, começou a abrir um leque tão grande, né, Sim. Carolzinha? Que a gente começou a ver que não é só isso. E quando a gente vai para a medicina Ayurveda e vai para a medicina chinesa, cara, tem coisas que já foram escritas há 8.000 anos. Verdade. Eu estava falando com meu filho, eu estava estudando Verdade. com ele história. No Farol de Alexandria, quando os romanos entraram e queimaram tudo, tinham livros de medicina que já faziam cirurgia de catarata há quase 2.000 anos Maravilha, antes né? de Cristo. Entendeu? E que a gente acha que agora é que a gente está inventando tudo. E a gente só perdeu uma coisa, que é a conexão, era do corpo e da alma. Verdade. Essa conexão, quando ela se perdeu, que foi que a gente começou a acreditar só na alopatia. Sim. Não, tá doente, Sim. toma remédio. Tá doente, toma Sim. remédio, tá doente. Sim. Falei assim, pô, mas é só remédio mesmo? Não dá para fazer nada? Entendeu? Então a gente saiu um pouquinho desse dia a dia. Meninas, eu vou ter que me despedir. Eu falei, olha só, eu tinha falado que a gente ia fazer 1 hora de podcast só nós três e 1 hora só da Claudinha. Olha aqui, ó. Mas a Claudinha se comportou, eu achei até, fiquei assim, ela ficou tão Tá vendo? contida, é uma nova mulher. Sim. Uma nova sim. mulher. Quebrei o paradigma. Aliás, não foi só teu, não. Não foi só teu, não. Não, ela falou, só sou eu. Não, gente, mas a gente gosta. Olha de ser só, assim, o que eu vou né? pedir de vocês? Redes sociais. Se vocês acham que a Sherry acabou tudo por aqui, existe um episódio no canal Off falando sobre esportistas que têm mais de 60 anos. Tem um episódio legal. só da Sherry. Ah, Cara, maravilhoso. Para quem é fora de Manaus, ainda aproveita para ver todas as belezas. Não foi, Sherry? Foi maravilhoso. Sim, que foi legal. ótimo. Então, e o série, foi um episódio, mas dos teve episódios. 8 pessoas em Brasil. Eu fui a caçula do grupo. ai, que legal. Que legal. Mas o programa é ótimo. Então foram 8 programas só com Idosos. com pessoas acima Esportistas, de 60 anos, esportistas. esportistas. Então tinha um que velejava, tinha um outro que era Surfava. Então foram vários. E eu fiquei muito feliz quando o pessoal veio para gravar com a Sherry. E eu fiquei maravilhado para dizer assim, poxa, olha que olhar bacana. Então, lógico, aí veio o pessoal de fora, foi do Rio de Janeiro que veio para cá para fazer gravar. Mas não só a forma de gravar, mas muito pelo carinho, né? O respeito com a Sherry e o respeito com a diversidade amazônica, porque as coisas... Cara, eu acho que foi o melhor que teve, foi o seu, tá? Sherry, rede social, se alguém quiser te encontrar ainda na tua rede social, dá para... Tu adiciona lá, se quiser ser seu amiguinho. Sherry Nelson. Vá lá no... Na Instagram é @SherryPrince. Então, Sherry Prince, então vai lá, deixa o like e fala com ela que ela responde para você. Carolzinha, por favor, suas redes sociais e da CNC também. Doutora Caroline Rodrigues, no Instagram, estamos no TikTok e Facebook. O Instituto CNC também, é só Instituto CNC, você acha no Instagram. E fica aí
o convite para vocês seguirem as nossas redes, tirarem mais dúvidas, a gente falar muito mais sobre longevidade ativa. E lembrando que, por mais que o seu idoso não esteja super ativo, isso não diminui o valor dele. A gente sempre deve valorizar toda a história da pessoa. Claudinha, tem rede social? Claudinha? Não, eu não tenho rede social, mas, de qualquer forma, vocês vão me encontrar por aí na vida, trabalhando... Calma, menina. Trabalhando sempre na área do envelhecimento. Né? Tô, de vez em quando, estou na Braz. Hoje, eu acho que o meu trabalho, né, de maior acessibilidade é através da Braz. A gente tem nossas redes sociais, né? E faço questão de um dia voltar aqui, o Jefferson já prometeu, para que a gente possa... Com vinho, com champanhe, sim, com tudo que... todo os acessórios e todo o equipamento necessário para que a gente faça um trabalho melhor com vocês. Tá? Muito agradecida e, por favor, um novo olhar, um novo olhar, um novo abraço, um novo carinho em relação ao envelhecimento. É importante passar as redes sociais, Claudinha, porque, assim... Você é um ponto também fora da curva, porque a gente vai falar sobre geriatra, não desmerecendo a Carol, que é uma excelente geriatra, mas você vê mais comuns geriatras hoje em dia. Sim. Agora, psicóloga que tem esse olhar, que trabalha o idoso, os meninos e as meninas, cara, são poucas no Brasil. Você sabe que você saiu daqui, foi morar fora e você sabe o seu valor, que poucas pessoas sabem, né? Muito obrigada. Turma, obrigado por tudo. Até o próximo Jeff Podcast.